da tua palavra e dizer quão bom o Senhor é. Quão fiel o Senhor tem sido nas nossas vidas. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua cuidando de todos os detalhes da nossa vida, Senhor. E eu quero te pedir, papai querido, nesse momento, que o Senhor tome o controle, a direção, papai, desse culto, Senhor, que estamos fazendo a Ti, Senhor amado, para Te honrar, Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus como Tu, Senhor amado. E nós Te exaltamos, Senhor, e nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu és o único digno de ser exaltado, Senhor. Nós, papai, queríamos nesse momento estarmos juntos, Senhor, com os nossos irmãos em união, Senhor, nesse templo, papai, Te louvando e engrandecendo, Senhor. Mas o Senhor não foi dessa forma, o Senhor não permitiu, e nós estamos aqui, Senhor. Nós não vamos parar, nós não vamos nos calar, nós vamos continuar Te exaltando e declarando que só o Senhor é Deus, que nós precisamos totalmente de Ti, Senhor amado. Nós não abrimos mãos de Te servir. Nós continuaremos Te servindo. Pode vir as flechas, pode vir a luta que vier, mas nós nos manteremos firmes na Tua palavra. Nós nos manteremos fiel, unidos em um só propósito, que é levar a Tua palavra, papai, e levar o Teu reino às nações e às pessoas e àqueles que neste momento necessitam, Senhor, de uma palavra, daqueles que nesse momento, Senhor, estão necessitando de uma oração, de um consolo aos corações, Senhor amado. E nós cremos que só o Senhor é aquele, papai, que pode alcançar a vida, é aquele que pode tocar corações. Nós Te exaltamos e nós pedimos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em cada lar, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Faça o Teu querer e faça a Tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo bom. A gente pode até mudar, eu posso mudar, o teu esposo pode mudar, mas ele não muda. A palavra dele, ela permanece fiel, dia após dia. E eu gostaria de ler um salmo, Salmo 20, é bem conhecido, do 1 até o 9, que diz assim: o dia da angústia. Ó Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Aleluia. Eu estava lendo, meditando neste salmo, querido. Você que está aí na sua casa, eu quero te trazer uma palavra de refrigério, de consolo e de conforto para o teu coração, para você que está precisando nesse momento. O salmista, eu imagino que nesse momento ele devia estar próximo de alguma batalha, de alguma guerra, está passando um dia mal, mas ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia quem era o Senhor dele. Ele sabia que o Senhor era com ele em todo o tempo. E o Senhor é com você em todo o tempo. Muitas vezes nós queremos confiar em coisas que não
que não vai nos trazer salvação, segurança, conforto. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós vamos confiar em quem? Em Deus, aquele que nos deu a salvação um dia, aquele que nos levanta, aquele que nos sustenta dia após dia. Nós vamos fazer menção dele, mesmo que a situação nesse momento esteja sendo contrária, mas nós vamos continuar fazendo menção do nome dele, declarando que ele é poderoso, que ele tem poder para curar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder, todo o poder está nas mãos dele. Então a nossa confiança, que a minha e a sua confiança esteja somente no Senhor. Muitos estão pondo a confiança em vacina, em remédios, em tratamentos, mas que a minha e a sua confiança esteja no Senhor. Nós vamos declarar nesse momento que Ele é nosso escudo, Ele é nossa proteção, e nós confiaremos em todo o tempo nele, e continuaremos fazendo menção do nome dele, e declarando que só Ele é Senhor na nossa vida. Oh, aleluia! Que o teu conforto, que o teu consolo esteja no teu Senhor, esteja no teu Mestre. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Só achei a alegria que é maior, achei descanso ao meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção. Liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Somente nele, aleluia. Nós confiamos em ti, papai. Nós entregamos a nossa vida totalmente a ti. Faça o teu querer, cumpra o teu propósito, ó Deus. Cuida de nós, cuida de cada detalhe, de cada irmão, de cada casa, de cada lar, aleluia. Confio
nada se abalar. Confiamos em Ti, ó Pai. Tu tem poder, Senhor. Entra nos leitos, nos hospitais e restaura a saúde. Oh, levanta, Senhor, pois Tu tens poder. Todo poder está em Ti, Senhor. Não há outro como Tu, ó Deus. Eu confio em Ti, minha força está em Ti, Senhor. Oh, querido, que a nossa força possa estar somente no nosso Deus. Talvez nos últimos dias você tenha ouvido notícias tristes, devastadoras, que entristeceram o teu coração, mas se mantenha firme. É o Senhor quem traz consolo para ti, é o Senhor quem te fortalece. Então não deixa de adorar a Ele, não deixa de exaltar ao único soberano, ao único Deus poderoso, aquele que nos sustenta dia após dia, aquele que nos faz andar por lugares altos, aquele que te pega pela tua mão e te sustenta. Mesmo que nesse momento você tenha chorado, você tenha se lamentado, porque nada está saindo da forma como você imagina, como você quer. Mas você tem um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso, que Ele pode tudo. Ele pode mudar qualquer cenário, Ele pode mudar qualquer situação. Por mais que você não esteja vendo solução, por mais que você não esteja conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, eu quero te dizer, eu quero te trazer uma palavra de renovo. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que Ele te fortalece. Abre o teu coração, entrega tudo nas mãos do Senhor, que Ele fará tudo por mim e tudo por você. Ele é fiel para cumprir cada promessa, que Ele cumpra todos os propósitos dEle na sua vida, um a um, que nada fique para trás. Você é um servo dEle, você é uma serva do Senhor. Ele tem colhido todo o teu choro, Ele tem visto todas as tuas lágrimas, Ele tem visto todo o teu clamor dia após dia, todo o teu clamor, todas as tuas orações têm subido ao trono do Pai. E Ele vai cumprir tudo na sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Mas eu quero te pedir algo especial nesse momento. Mesmo você não tendo força, abre os teus lábios e adore a Ele. Adore ao Pai. Não deixe de adorar Ele nem um segundo. Talvez nestes dias você não tenha conseguido nem sair palavras dos teus lábios, você tenha conseguido só chorar. Só que o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe o que tem lá no íntimo, na tua alma. E nesse louvor que nós vamos adorar, nós vamos declarar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, que não há outro Deus como Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Que Ele seja tudo na sua vida. Que Ele seja tudo para mim e para você. Oh, Ele é soberano. Ele nunca falhou. Ele continua sendo o mesmo. Eu até posso mudar, querido. Você até pode mudar. Mas Ele não muda nunca. Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é soberano. Oh, aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro
Não há outro como tu. Não há outro como Ele, aleluia. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só Tu és santo, ó meu Deus. Oh, oh, oh. Santo, não há outro como Tu. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, poderoso e fiel. Oh, te exaltamos, ó Pai, confiamos totalmente em Ti, ó Deus. Oh, oh, oh. Hey, Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor, Papai. Obrigada porque Tu tens sido fiel. Tu tens sido maravilhoso. Querido, nesse momento, nós estaremos levantando um clamor pela vida de algumas pessoas que estão carecendo e necessitando das mãos poderosas do nosso Senhor, da minha e da tua oração. Pessoas que estão no leito de hospital agora,
precisando de uma intervenção do Senhor, das mãos dEle, que Ele entre naquele momento, naqueles hospitais, naqueles leitos de UTI e opere um milagre. Vidas que pela medicina é impossível, mas para o nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, todas as coisas são possíveis. Eu tenho 3 nomes aqui. A Gláucia, que é a filha do pastor José Carlos. O Sérgio, nosso querido irmão aqui da igreja, esposo da irmã Cássia. E o Eduardo, que é esposo da nossa irmã Ana, que toca aqui com a gente no instrumental. E eu quero pedir assim, com muito amor, com muito carinho. Eu sei que tem mais pessoas nesse momento, outros nomes que não chegaram até a mim aqui agora, que você sabe, você que está aí nessa live agora ao vivo, se você quiser digitar aí, e os irmãos que estão em casa, coloque, acrescente mais esses nomes nas suas orações, para que o Senhor possa operar algo sobrenatural na vida desses amados, desses queridos. Vamos nos colocar como se nós estivéssemos no lugar dessas famílias que estão chorando nesse momento, que estão com os corações dilacerados. Queridos, nós sabemos de relatos de famílias que foram dizimadas, quase todos os integrantes da família, de crianças que ficaram órfãos, ficaram sozinhas, sem ninguém. Mas nós sabemos que Deus, o Deus que nós servimos, é o Pai dos órfãos. Então, nós sabemos que Ele tem um propósito muito maior. E quando nós passarmos por tudo isso, nós sabemos que será algo para testemunho, algo muito maior. É isso que o Senhor quer da minha vida, da tua, nesse momento. Que nós nos colocamos como soldados. Nós sabemos que nós estamos enfrentando uma guerra. Nós estamos numa guerra. Então nós como soldados, nós vamos, a nossa proteção, o nosso escudo, a oração, a palavra do Senhor, nós vamos pôr em prática e nós vamos interceder por essas vidas. Você vai se levantar aí na tua casa nesse momento como um soldado poderoso, que não se detém, que não tem medo. Vamos batalhar por essas vidas. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de cada lar, de cada casa e de cada família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar nesse momento, Senhor, na tua presença, Senhor, como um soldado, Senhor, para, Senhor, interceder pela vida da Gláucia, pela vida do Sérgio, pela vida do Eduardo, Senhor, que nesse momento, Senhor, estão precisando das tuas mãos poderosas, estão precisando de cura, Senhor, estão precisando, Senhor, de um renovo, estão precisando que o Senhor entre, papai, naquele hospital, Senhor. Entre com a sua cura, sopra nos pulmões, Senhor, que toda infecção, Senhor, que tudo, Senhor, seja sanado pelo teu poder, Senhor amado. O Senhor que um dia, Senhor, ressuscitou mortos, que curou leprosos, papai, que curou os cegos, que, papai, reverteu quadros impossíveis, Senhor. Eu creio que o Senhor continua operando milagre ainda hoje. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é aquele que tem poder para curar, para restaurar, para renovar, Senhor. Eu, Senhor, peço a Ti que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor entre naquele UTI, Senhor amado, agora, papai, e levante, Senhor, que nós possamos ouvir testemunhos poderosos, papai, que o Senhor fez, que isso foi o Senhor quem fez, como o Senhor operou um milagre na vida daquela mulher, Senhor, que fazia muitos anos, Senhor, que sofria de uma enfermidade, mas quando ela tocou nas suas olas, ela foi curada. Quando ela tocou no teu vestido, ela foi curada, Senhor amado. Oh, papai, nós queremos tocar, Senhor, em Ti, papai. Queremos Te alcançar, Senhor, para que o Senhor opere um milagre nessas vidas, papai querido. Restaura. Nós não aceitamos morte, nós não aceitamos essa doença, Senhor amado. Nós nos humilhamos perante Ti e pedimos perdão, Senhor, daqueles que temos feito, papai, que não tem agradado a Ti, Senhor. E nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder para curar, só o Senhor tem poder para renovar e restaurar. Então cura, Senhor, então restaura, papai querido, neste momento, esta oração que nós fazemos a Ti, Senhor, com os Teus servos, Senhor, clamamos misericórdia, Pai, clamamos mais
Mais uma vez, tenha misericórdia do teu povo, Senhor amado. Aleluia, Tenha Pai. misericórdia da tua igreja, Senhor amado. Tenha misericórdia da tua igreja que está se levantando, Senhor, que está se posicionando. Os teus servos fiéis que não se calaram, Senhor, neste momento de angústia, neste momento de tribulação que estão passando, Senhor, que estão se mantendo fiel, Senhor. Poupe esses lares, poupe a tua igreja, poupe as casas, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, aleluia. Eu creio que o Senhor fará algo sobrenatural ainda esses dias. Os nossos olhos hão de contemplar ainda esses dias coisas sobrenaturais que o Senhor irá fazer, aleluia. Oh, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei você aí na tua casa, mas nesse momento eu estou sentindo a presença do Senhor. Pai. Eu creio que o Senhor está entrando em lares. Eu creio que o Senhor está entrando em hospitais. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas sobrenaturais que os nossos olhos nunca contemplaram, mas nós vamos ver muito mais, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a palavra dEle. Amém. Aleluia. Receba a cura do Senhor aí na tua casa, onde você estiver nesse momento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso, querido. Ele é maravilhoso. Ô Bruno, por favor, projeta Provérbios 3, do 9 ao 10. Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. É Ele quem nos sustenta, querido. E Ele vai sustentar a tua casa. Ele não vai deixar faltar nada no teu celeiro, na tua casa. Ele vai se manter fiel com aqueles que são fiel à palavra dEle. Então, aleluia, continua sendo fiel ao propósito. Aleluia. Isso. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Eu creio que nós estamos vivendo momentos até de escassez, de dificuldades, mas essa igreja tem sido uma igreja abençoada, querido. Você crê aí na tua casa? Aleluia. Eu creio. A gente tem visto testemunhos poderosos de pessoas que mesmo em meio a essa crise, essa pandemia e essa dificuldade, se manteram fiel e o Senhor transbordou. O Senhor fez algo sobrenatural. E eu creio que na sua vida também não tem sido diferente. Aleluia. Você tem sido fiel aos seus dízimos e às suas ofertas. E você não precisa de estar presencial aqui na igreja para você continuar se mantendo fiel. Você pode, o Bruno projetou já aqui, a gente tem a conta do Banco Bradesco, que está aqui projetado, só que também será enviado, queridos, nos grupos também, tá? Da igreja. Aqui durante o dia o pastor Marcos provavelmente vai estar, né, pastor, durante a semana aqui. Quem quiser trazer, que puder trazer, ou fazer a transferência, ou via Pix também, tá? Você pode continuar sendo fiel ao teu Deus, que eu creio que Ele não vai falhar na tua vida. Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar cumprindo os propósitos dEle na sua vida. Então, irmãos, faça essa prova, se mantenha fiel, mesmo nesse tempo que nós estamos em casa, nós não sabemos que período que nós estaremos congregando. Eu creio que Deus é poderoso para mudar esse cenário. Esse Deus é maravilhoso. Eu creio que em breve estaremos todos juntos. Mas enquanto nós não estivermos, não retém aquilo que o Senhor te deu. Não deixe dentro da tua casa. Leve e entregue para o Senhor, que eu sei que Ele será fiel. Não faltará nada. Pelo contrário, vai transbordar na tua vida. O Senhor vai multiplicar abundantemente mais na sua casa. E eu quero fazer uma oração aqui nesse propósito, para que o Senhor continue prosperando no teu celeiro. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada fiel, de cada dizimista, ofertante, Senhor, na tua casa. Aqueles, papai, que não saíram fora do teu propósito. Aqueles que não retrocederam. Aqueles que puseram em prática, Senhor, e continuaram abençoando a tua casa. Porque, papai, nós sabemos desse princípio, que não é para mim, não é para o pastor, é para o teu reino. É para que a tua obra, papai, continue próspera. É que para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho, papai, e a tua
tua obra, Senhor. Papai, eu quero declarar bênção sem medidas na vida de cada um neste momento, Senhor. Que nunca há de faltar nada na casa dos teus servos. Abençoa também, papai, as mãos daqueles que irão administrar, papai, esses bens, Senhor. Prospere a tua igreja, prospere a tua casa, Senhor. Porque nós sabemos que nós temos tido testemunhos poderosos de quão fiel o Senhor tem sido, papai, nestes dias. E nós te agradecemos e te exaltamos, porque o Senhor é fiel em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Querido, Ele não vai faltar. Ele vai continuar sendo fiel no teu lar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós iremos entoar mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Como eu falei na minha ministração, que nós estamos passando por uma guerra, por uma batalha. E quando nós estamos numa guerra, muitos soldados são feridos, alguns até mortos. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele detém todo o poder, tudo está nas mãos dEle. É Ele quem cuida de mim e de você. Queridos, eu quero dizer para você que de tudo isso que nós estamos passando, lá na frente, nós vamos declarar que nós sobrevivemos adorando. Nós sobrevivemos exaltando. Nós estávamos recebendo bombardeios de todos os lados, mas nós não retrocedemos, nós nos mantemos firmes e nós sobrevivemos. Sabe por quê? Essa guerra não é minha, não é sua, é do Senhor. Então é Ele quem luta por mim e por você. Jeová Rafa está indo na frente. Nós estamos indo como soldados dele, mas Ele está na frente. Os soldados de Faraó estão lá, ó, mas Ele vai abrir o mar para mim e para você passar. Nós passaremos do outro lado de lá, cantando, mais do que vitoriosos, que nós sobrevivemos adorando. Então nesses dias, não deixe de colocar um louvor na tua casa, de exaltar o nome dEle, de o adorar, de ler a palavra, de buscar Ele. Às vezes mesmo sem força, de orar, de ler a palavra. Mas, querido, faça esse propósito, que seja um tempo que nós nos achegamos mais a Ele, que nós ficamos mais íntimos dEle, que nós buscamos mais e mais a face dEle. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. É Ele quem cuida de mim e de você. Nenhuma tempestade, nenhum vento vai te derrubar. Nenhuma tempestade é maior do que o meu e o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, mas eu sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Você vai vencer essa guerra, aleluia. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Ó, Deus cuida de mim, Ele quem cuida de mim e de você, aleluia. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Agora você vai declarar que Ele cuida da tua casa, aleluia.
Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Olha aí, essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim. Você vai dizer desse jeito aí nesse momento, na tua casa: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Declare mais uma vez aí: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da minha e da sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que Ele continuará cuidando sobre você. Nenhum mal chegará à tua tenda. Ele é fiel, aleluia. E você terá uma palavra poderosa agora do trono da graça para o meu e teu coração. Passa a palavra para o pastor Veronese. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Que bom estarmos tendo acesso, podendo ter a oportunidade de, juntamente contigo, estamos apenas talvez distantes, alguns quilômetros, alguns metros de alguns, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas estamos juntos, adorando, exaltando, glorificando. Que bom que você tem interesse de ainda ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos em um país que ainda estamos passando por tudo isso, temos liberdade de culto. Essa palavra pode entrar na tua casa agora, pode ministrar o teu e o meu coração. O Senhor continua vivo no seu trono, Ele não sofre nenhum tipo de variação, nem sombra de dúvida. Ele continua sendo fiel em todos os teus feitos. Ele olha para nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele ainda nos ouve, Ele ainda nos alcança, Ele ainda pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Ei, aí na sua casa agora, abra sua boca e comece a engrandecê-lo. Aí na sua casa mesmo, não espere apenas receber algo da parte dEle, mas comece a provocar, comece aí a se mover em adoração, em exaltação. Ele entra agora com
com providência, Ele toca agora o enfermo, Ele cura agora, Ele liberta agora, Ele continua no controle, Ele tem toda a direção, Ele continua sendo o Deus conosco, Deus Emanuel. Se você ainda crê nesse Deus, se é nele que você ainda deposita a sua confiança, deixa essa unção, deixa agora entrar na sua casa. Todo esse medo bate em retirada, toda essa angústia, toda essa incerteza não tem espaço. Uma certeza há: o Senhor nos faz caminhar em triunfo. Uma certeza há um destino profético para mim e para você, que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, e Ele está conosco, Ele é conosco, Ele está presente, Ele vai nos conduzir. Iremos atravessar esse vale, iremos cantar o hino da vitória. Não há cova dos leões, não há fornalhas de fogo, não há desertos, não há nada que possa impedir o mover dos céus na tua vida. Recebe aí ânimo, recebe aí, sabe, alento, se fortaleça com essa palavra. Ei, amado, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Ei, querido, é tempo de vivermos pela fé. Não recue, não retroceda. A bênção está chegando, a vitória está perto. Bem ali está Canaã. Esse mar vai se abrir, não vai faltar maná. O Senhor envia codorniz e o Senhor faz ainda com que saia água da rocha, não importa. Mas Ele prometeu cuidar de cada detalhe. Recebe aí essa palavra, recebe aí esse alento. Adore, exalte o Senhor nesse momento, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, querido, que bom, meu querido, minha amada, que bom estarmos juntos, que bom estarmos louvando a Deus nesse tempo, que bom estarmos adorando a Deus e sabendo realmente que Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria compartilhar algo com os amados e que você realmente receba essa direção que o Senhor tem me dado acerca de duas situações que eu preciso compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu sei que não será só com vocês que estão ouvindo, outros ainda ouvirão em outros momentos, mas eu quero crer que essa palavra não vai ficar aí somente com você, você vai multiplicar essa palavra. Eu vou repetir, essa palavra não vai morrer com você, você vai fazer com que ela se multiplique na vida de outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu queria aqui estar abrindo a palavra do Senhor em duas situações aqui, da maneira que o Espírito me permitir ministrar, de uma igreja que nós já vivemos ela. Eu tive um tempo de caminhada numa igreja semelhante ao que eu vou mais ou menos partilhar com vocês aqui, e com dificuldade como sofremos com esse tipo de igreja, irmãos. Como sofremos com essa igreja, não uma igreja denominacional, não estou aqui falando de uma placa, estou falando aqui de de um modelo de igreja que o Senhor tem transformado. E nós estamos aqui diante da palavra do Senhor que diz, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. O Senhor está trabalhando e fazendo uma obra nesse lugar, na sua vida, você que está aí na sua casa, você que participa desse ministério, você que está aliançado a esse ministério, você tem sido uma obra e através de você Deus tem feito uma obra. Mas como era a igreja, nessa igreja que eu quero aqui fazer uma ilustração com o que está em Números, capítulo de número 11, para discorrermos um pouco sobre o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa oportunidade, para você entender onde estamos e para você entender onde Deus quer nos levar. Eu vou repetir. Para você entender onde estamos. Nós não estamos prontos ainda, a obra não está completa, tanto é que Paulo deixa claro que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós estamos num processo onde o Senhor está completando uma obra. E eu louvo a Deus por ter tantas pessoas amadas, fiéis, pessoas de Deus mesmo que têm caminhado ao meu lado. Eu me sinto privilegiado por caminhar ao teu lado, pelo fato de simplesmente estar vivendo esse tempo como igreja. Números capítulo 11, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor a Moisés:
ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Queridos, eu queria aqui, bem rápido, estar trazendo uma ilustração, estar pontuando algumas questões aqui, que um pouco antes desse cenário aqui, em que o Senhor então dá uma direção a Moisés, Moisés está pedindo até para morrer. Moisés não está aguentando mais aquela carga, está dizendo, olha, se é para ser assim, me mata, eu não gerei todo esse povo. Sabe, já que o Senhor nos tirou do Egito, será que é para nos fazer padecer? Será que é para nos fazer realmente, sabe, ter uma carga além da capacidade que temos de carregar? Querido, a igreja do Senhor, eu não estou dizendo a plenitude de vida. Eu não estou denominando uma igreja, mas esse modelo de igreja que matou muitos pastores. Esse modelo de igreja que fez muitos homens bons, muitos homens sérios, sabe, ter uma carga que o entendimento dos fiéis era que o pastor não podia talvez respirar. Porque dava lá um espirro, o pastor tinha que estar lá, se o pastor não estava, era um Deus dos acuda, era tudo nas costas do pastor, do líder. E era aquela carga, aquele peso. Querido, eu vivi um pouco isso. E eu sei como é esse modelo. Eu vi muitos homens de Deus desistirem do ministério, voltar para suas, assim como Pedro foi voltar a pescar. Eu vi muitos homens voltar a ser pedreiros, outros voltarem a fazer outras coisas, porque não queria mais saber de igreja. Porque esse era o modelo da igreja, o pastor ele tinha que se virar, ele tinha que ir lá, na realidade lá, cobrar o escanteio, correr na área para cabecear e correr no gol para defender. Esse era o quadro que era uma igreja, onde a carga era muito pesada. E Moisés ele reclama dessa carga, e Deus então dá uma direção aqui, que era para levar esses 70 homens fiéis, esses 70 líderes, essas pessoas que tinham ali realmente, sabe, como liderar departamentos e estar levando esse povo então, que Deus ia tirar da mesma visão, do mesmo espírito ministerial que ele havia colocado na vida de Moisés, dessa mesma unção, desse mesmo espírito, deste mesmo, sabe, dessa mesma que estava sobre a vida de Moisés, eu vou repartir sobre esses 70. Mas escuta isso que pode te ajudar. Acontece que nesse momento aqui, 2 que estavam ali entre aqueles que tinham perfis, entre aqueles que poderiam estar recebendo essa, sabe, essa visão, recebendo esse espírito ministerial, esse espírito do ministério que Deus confiou a Moisés. Tinha mais 2 que não puderam, por algum motivo, não puderam estar naquele dia ali. Mas por serem fiéis, por estarem aliançados, por terem uma caminhada já com Moisés, o mesmo Deus, mesmo que eles não estavam ali, o Senhor fez com que o mesmo Espírito tocasse eles lá no lugar onde eles estavam. Escuta isso aqui da parte de Deus, que isso é uma parte da ministração que eu quero fazer nessa noite. Querido, esse é o tempo, porque muitas vezes você não vai estar aqui debaixo da tenda. Nesse tempo, querido, é esse o tempo que mesmo você estando talvez viajando,
Você estando na sua empresa, você estando na sua casa por alguma situação, o que vai fazer diferença na sua vida é você caminhar no mesmo espírito do teu líder. É você manter uma comunhão, você manter uma aliança, que o que Deus fala aqui, você pode não estar aqui por alguma circunstância, mas onde você estiver, esse espírito vai tocar a tua vida e vai falar com você. E nós estamos vendo isso acontecer aqui, queridos, depois que Deus começou a ministrar essa questão de estarmos aqui nomeando os líderes de departamentos, trazendo visão ministerial, passando responsabilidade, sabe? Nós temos visto que coisa linda que Deus tem levantado aqui os pastores, que mover de Deus aqui que estão ministrando a palavra. Nós, muitas vezes, sabe, assim, nos deparamos assim, nossa pastor, o senhor falou isso, foi isso que Deus falou comigo, olha, as coisas só vão acontecendo no grupo ali, e você vai vendo, querido, que é o mesmo espírito. Você vai vendo que está tudo na mesma direção. Por quê? Porque Deus tem levantado nesse lugar um povo fiel, um povo de aliança, um povo que realmente quer ver Deus fazer coisas maravilhosas. E nós vemos aqui, querido, que precisou Moisés aqui de alguma forma corrigir o Josué, mas o Josué não teve problema nenhum com a correção. Mas uma palavra que está aqui, que eu quero estar alicerçando um pouco para a gente caminhar um pouco além desse entendimento, é a palavra que Moisés fala para Josué. Fala, Josué, eu não queria que somente esses 70 tivessem a mesma visão, mas que todos. Sabe, querido, essa visão ministerial que o Senhor tem nos dado, uma visão do Senhor, uma visão que é dele, nunca foi minha, um espírito dele, o espírito ministerial que está sobre esse lugar, ele quer que isso se multiplique. Ele quer que isso se multiplique. Agora, uma coisa que é necessária para você caminhar no mesmo espírito, é você manter a sua fidelidade, você manter a sua aliança. Sabe, nós estamos vivendo num tempo, o que vai fazer a diferença é a aliança ministerial. Você tem aliança com o ministério, você sabe das suas obrigações, você sabe qual é a carga que você ajuda a carregar, e você sabe, você leva as cargas, como diz a palavra em Gálatas capítulo 6, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos aqui para isso. Eu levo a sua carga, você ajuda a levar a minha. Todos nós juntos levamos a carga do reino de Deus. Isso não fica pesado para ninguém. E a visão que está sobre a sua vida é a mesma que está sobre a minha vida. E mesmo que você não esteja aqui debaixo da tenda, por a pandemia, por qualquer coisa, irmão, há uma só visão ministerial nesse lugar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida por isso. Quero bem dizer a Deus, sabe, porque eu creio, irmão, que isso que o Senhor vai nos dar aqui nesse momento agora, que eu quero partir com vocês, que realmente é muito importante nesse tempo. Eu quero te levar a esse, sabe, para finalizar essa parte da mensagem, que eu quero abrir uma outra mensagem aqui, se eu assim conseguir fazê-lo. Mas eu queria falar para você, coloca para mim, projeta para mim aí, por gentileza, Salmo 101, versículo 6. Eu não vou abrir muito aqui a respeito disso, porque o Senhor já tem falado conosco. E você é um servo fiel, uma serva fiel. E você vai entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa primeira parte da mensagem. Versículo de número 6. Está dizendo assim: um homem segundo o coração de Deus, um homem que queria fazer e fez coisas tremendas para Deus, ele precisou e ele procurou esses que nós estamos aqui mencionando nessa noite. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha, querido, esse é o tempo de Deus dar a mesma visão, de Deus dar as mesmas bênçãos, de Deus alcançar com as mesmas, sabe, com as mesmas recompensas os fiéis. É os fiéis que a palavra do Senhor tem falado conosco, temos pregado sobre isso aqui constantemente, mas Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. E é esses fiéis que têm o mesmo espírito do ministério, esses fiéis que ajudam a carregar a carga, que nesse momento, queridos, não importa se a igreja está aberta ou se está fechada, sabe das suas responsabilidades eclesiásticas, sabe
de qual é a sua parte da carga que tem que ser carregada. E agora eu queria repartir algo aqui, que isso vai fazer toda a diferença nesse tempo. Você já é uma bênção, você tem sido alguém valoroso, você e sua casa têm servido esse lugar com uma forma tão tremenda, e você é realmente essa procura. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e Deus achou você. Deus achou a sua casa. Deus achou, e Deus está vendo a minha e a sua fidelidade ministerial. Agora, o que nós precisamos então com isso? Nós entendemos os 5 ministérios, nós entendemos que a igreja está sendo edificada através de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e é a justa cooperação de cada parte que efetua o crescimento da igreja. Não importa, querido, se amanhã, se depois da manhã, depois que isso tudo ser revertido, se nós vamos ter 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos, não sei. Eu sei que essa parte da mensagem agora você precisa entender, porque isso faz parte de você ser fiel. Escuta isso, o servo fiel como você, a serva fiel como você, tem que entender essa parte da mensagem agora. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Mais do que nunca, irmãos, nós temos que entender essa mensagem. Está dizendo assim: tu, pois, meu filho, filho espiritual, que caminha na mesma visão, que anda no mesmo espírito, assim como Deus tomou o espírito de Moisés e repartiu com os 70, Paulo tinha também uma visão ministerial e repartia com os seus filhos espirituais, dentre os quais Timóteo era um deles. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos. Diga assim comigo, assim, você que está na sua casa ou você que está aqui comigo, para também ensinarem os outros. Querido, isso é essencial nesse tempo. Você é fiel com o seu dízimo, você é fiel com as ofertas, você cuida bem da casa de Deus, você é amigo, você é companheiro, você ajuda a levar a carga, você é uma bênção aqui. Mas Deus está te chamando para ser uma bênção ali. Deus está me chamando e te chamando nesse tempo para se multiplicar. Querido, antes da vinda de Jesus, a tua fidelidade implica também em fazer com que outros, assim como você, conheçam essa visão. Conheçam o que o Senhor tem feito aqui. E o Senhor só vai conhecer o que Ele tem feito aqui, querido, se você, aquilo que você está ouvindo aqui, você não é mar morto. Você só não recebe e retém. Você recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. E quanto mais você dá, mais o Senhor te dá. Sabe, querido, como está lá em Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas você não vai dar qualquer coisa. Você vai dar o que você tem recebido nesse lugar. Você vai falar, amados, olha, a oportunidade de falar o que Deus está fazendo é essa. Sabe, nós estamos diante de um ano de portas abertas para o evangelismo. Sabe, querido, é tempo de aproveitarmos as oportunidades. E aqui está dizendo sobre fiéis, está dizendo sobre fiéis. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis. Tem muitas pessoas desviadas, tem muitas pessoas que não sabem o que fazer, e você é resposta para essa geração. Você é resposta para esse seu patrão, você é resposta para esse seu vizinho, você é resposta, sabe, amados? Muitas vezes nós estamos perdendo tempo com ivermectina, com cloroquina, sabe? Perdendo tempo com vacina, perdendo tempo com muitas coisas. Por que não está acontecendo isso? Querido, o tempo agora é tempo de falarmos, Jesus está voltando, Ele te ama e tem um plano na tua vida. Ele tem feito isso na minha vida, olha, eu estava passando por isso, Ele fez aquilo, e você não quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida? Você não quer entregar essa situação para Ele? Você não quer que eu te ajude a você orar nesse momento agora, declarando, sabe, que Jesus, que somente Ele pode reverter todo esse cenário? Querido, sabe, é o que mais as pessoas querem nesse momento, é uma solução. Ei, a solução você conhece. A solução é Jesus. A solução continua sendo somente Ele.
E muitas vezes, amada, eu tenho encontrado agora algumas pessoas, pastor, como que eu faço? Queridos, não tem cerimônia. Sabe, você viu que tem uma abertura, você não vai lançar pérola aos porcos, não estou dizendo isso. É porque a palavra está dizendo aqui, ó, confie a homens fiéis, que sejam idôneos para que também instruam outros. Você vai encontrar pessoas que querem o que você tem para dar. Você vai encontrar pessoas que tudo que precisam realmente é o que você já tem. Sabe, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, você tem o que a pessoa precisa. Foi a solução para a vida daquele homem. Sabe, não foi a esmola, foi o que Pedro e João tinham na vida deles. Você tem algo que essa geração, essa cidade precisa. E quando você vê que a pessoa está te dando lado, está realmente querendo alguma coisa ali, a única coisa, você não quer entregar a sua vida para Jesus. Como que eu faço isso? Repete comigo aqui. Repete essa oração comigo aqui. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Olha aí, irmãos. Sabe, a gente quer florear, não, eu vou levar lá para o Moisés, por isso que a carga do Moisés ficava pesada. Vou levar para o pastor, vou chamar o pastor para vir aqui, vou ver se o pastor vem fazer uma visita aqui. Não, irmão, você é desse ministério, você tem palavra, você tem ensinamento. Ei, aqui é diferente, você sabe que você tem aqui ouvido palavras de Deus que tem feito diferença na tua vida, e essas palavras é que essas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho precisam ouvir. O que Deus tem feito na tua vida é o que eles realmente têm sede de saber. Como aconteceu isso? Eu vou te dizer como aconteceu. Eu ouvi uma palavra, eu me posicionei nessa palavra, e sabe, eu não abri mão, e Deus fez isso, e Ele pode fazer na tua vida também. Você não quer entregar na mão dele a tua vida, essa situação, a tua família? Eu vou te ajudar. Querido, ora do teu jeito, e com certeza Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Nós vimos agora sábado, o Renan compartilhando aqui, temos falado algumas coisas, né? E fazendo visitas aqui no bairro, pessoas desviadas voltaram, pessoas aceitaram Jesus. Queridos, é o tempo, esse é o tempo, sabe? É o tempo do evangelismo, é o tempo de ganharmos almas. Antes da volta de Jesus, nós vamos ver muitos se rendendo aos pés de Jesus, se simplesmente nós formos fiéis com aquilo que nós temos recebido e simplesmente não reter e fazer com que outrem também receba do que tem chegado até a tua vida. Recebe essa palavra no nome poderoso de Jesus. Queria partir para uma segunda parte. Que eu creio que é muito importante para mim e para você nesse tempo também. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 4. Versículo de número 17. Queridos, não me interpretem mal. De uma forma bem simples, nós temos muitas vezes recebido até de algumas pessoas, até bem intencionadas, essa questão de estar orando e vamos orar que Deus vai sarar a nação, vamos orar que Deus vai sarar a terra, vamos orar que tal. Mas você olha para a vida da pessoa que está te convocando para orar, você vê que não tem mudança de vida. A pessoa continua adúltero, a pessoa continua tudo errado, e a pessoa está orando junto com outras pessoas, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, sem que haja um posicionamento da parte dela. Muitas vezes isso entristece a gente, porque você vê que não vai sair nada daí. Mas eu quero te passar algo aqui que aconteceu certa feita. Deus agiu e Ele é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para reverter de novo. Mas eu preciso entender essa parte aqui. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então nós estamos aqui com, querendo ou não sou eu que está fazendo aqui uma separação. Não, quem está fazendo separação aqui é a Bíblia. Quem está dizendo aqui que o julgamento que está havendo nas nações e outros que houveram, eu quero aqui
passar para você algo que aconteceu e o que foi que o povo entendeu e fez e como Deus respondeu a um posicionamento do povo. Aqui está dizendo que começa primeiro, escuta isso aí, dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro da igreja. Querido, esse julgamento que veio, ele vem primeiro sobre a igreja. É o que está escrito aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A gente está pensando que Deus está julgando agora, é o Dória, está julgando agora, é o governo, está julgando agora, é o deputado, é o Supremo. Não, querido, o julgamento vem primeiro pela casa de Deus. Deus está ajustando o seu povo. Deus está alinhando a sua igreja. Deus está posicionando, Deus está requerendo que haja de fato, sabe, um despertamento espiritual entre a igreja. Deus está requerendo que nós venhamos analisar a nós mesmos, analisar as nossas condutas, ver os nossos caminhos e ter uma atitude. Quando ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, não termina aí. Se o meu povo que se chama, Deus está falando se o meu povo, o julgamento é primeiro pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, o primeiro estágio que eu tenho que entender aqui, olhar para isso, juntamente com você, é que nós temos que olhar para nós. As pessoas estão olhando talvez para tantas coisas que esse ou aquele não está fazendo, mas Deus está querendo ver o que nós estamos fazendo com o juízo que veio sobre a casa de Deus. Com o juízo que veio sobre a igreja fechada, com o juízo que veio, mas esse povo vai ter que prestar conta a Deus, porque eles estão fechando a igreja, sim, mas o julgamento não é sobre os que estão fechando a igreja, o julgamento começa pela casa de Deus. Primeiro nós temos que fazer uma autoanálise, o que eu preciso colocar em ordem. O que sabe, que Deus está requerendo de mim nesse tempo. Qual área, Senhor, que eu preciso melhorar? Qual área, Senhor, que eu preciso aqui, sabe? Eu preciso me quebrantar mais, eu preciso, sabe, pagar um preço maior de oração, eu preciso voltar a ter mais intimidade contigo, eu preciso, sabe, sabe, me abster de algumas coisas, eu preciso romper com alguns vícios, eu preciso colocar em ordem alguma coisa que ainda me escraviza, ainda eu quero vencer, mas ainda não venço, e eu preciso entender, querido, que esse julgamento começa pela casa de Deus. E eu queria compartilhar com vocês a solução, porque, amado, não adianta nada eu estar talvez tão preocupado com tantas coisas, sabe, Senhor, sara a casa do fulano, sara a casa. Amados, primeira coisa, Senhor, sara a minha casa. Senhor, sara a tua igreja. Senhor, que a tua igreja seja exemplo de verdade, que o testemunho dos teus filhos, Pai, sejam aqueles que de fato as pessoas falem, esse aí pode falar porque tem crédito, esse aí eu sei quem é. Sabe, querido, não mais envergonharmos o evangelho, porque está dizendo aqui, se começa por nós, o que será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Porque muitos se posicionam como sendo de Deus, mas sendo desobedientes ao evangelho. Levam uma vida de qualquer jeito, mas fala que é crente, fala que está dentro da igreja. É por isso que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas eu quero passar algo para você, como uma praga vai embora. Vou repetir. Como que uma praga vai embora, como que uma peste vai embora, como que um castigo vai embora, como que uma pandemia vai embora. Nós vamos passar um pouco sobre isso agora, no nome de Jesus. Números, capítulo de número 21. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 21 de Números, versículo de número 4 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo
angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo, observem isso, querido, quando Deus fala, se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar a peste entre o meu povo, é o mesmo contexto. Está dizendo aqui, então o Senhor mandou entre o povo, por um posicionamento errado no caminhar, por um povo que não entendeu o trabalhar de Deus e murmurou, por um povo que falou coisas que não deviam falar, procedeu de forma que não devia proceder, um povo que não deu testemunho, enfim, amados, é o retrato de uma igreja corrupta, é o retrato de uma igreja que precisa passar por um juízo. E Deus está julgando a igreja, o julgamento começa pela casa de Deus, é tempo de Deus colocar a igreja dele em ordem. E aqui não foi diferente, o povo não se posicionou corretamente no caminhar, e no caminho foi murmurando, foi falando mal contra Deus, falando mal contra os líderes, foi se perdendo. E aqui Deus então vai julgar. Acompanhe comigo nesse entendimento. É um tempo em que Deus precisa julgar. No tempo de Noé, Deus precisou julgar. Mas Deus achou Noé e a sua família como aqueles que realmente entenderam o trabalhar de Deus e foram salvos naquele tempo. Querido, Deus tem salvação para nós. Deus tem salvação para mim, Deus tem salvação para você. Mas recebe essa palavra no teu espírito da parte do Senhor. Aqui Deus precisava julgar, porque o povo se perdeu, o povo se corrompeu, o povo estava fazendo aquilo que não foram chamados a fazer. E Deus então envia um juízo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. Olha o que está escrito aí, querido, na sua Bíblia. E morreu muito povo de Israel. Está falando de morte por algo que Deus enviou. Ei, querido, eu vejo pessoas repreendendo a pandemia. Querido, quem mandou a pandemia foi Deus. Já se escapou. Mas nós temos como sair disso, ilesos para a glória do Senhor. Nós temos, querido, sabe, como sair dessa situação, entendendo o que esse povo entendeu, se posicionando de forma correta. Mas aqui houve realmente isso. Houve, sabe, um povo que se corrompeu, houve um povo que se desviou, houve um povo que murmurou, houve um povo que não se posicionou. E o Senhor mandou um juízo, mandou um castigo, mandou, sabe, uma correção de rota. E está dizendo aqui, versículo de número 7, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Escuta isso, queridos. Houve confissão de pecados. Houve, sabe assim, olha, sabe, estamos passando por isso, é verdade. Estamos vivendo tudo isso, é verdade. Mas nós falhamos aqui, nós erramos ali. Nós, sabe, falamos contra as lideranças, falamos contra, sabe, murmuramos contra Deus. Nós fizemos o que não deveríamos ter feito. Sabe, querido, é isso que a igreja tem que fazer nesse tempo. É a igreja, sabe assim, se posicionar, sabe, e buscar, Senhor, eu quero que o Senhor revele no meu íntimo. Eu quero, sabe, áreas que eu preciso realmente confessar, querido. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Diz a palavra em Provérbios 28:13. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Querido, é um tempo de confissão de pecados, é um tempo realmente de dar nome, sabe, ao pecado. E sairmos desse cenário de escravidão. É o que o povo fez aqui. Tem uma peste, tem uma pandemia, tem algo que está ceifando vidas, tem algo que está matando pessoas. Tinha algo aqui, amado, por permissão dos céus. Não era por um agir do diabo, era por permissão de Deus. Algo que estava tocando o povo de Deus, algo que estava ceifando vidas do povo chamado povo de Deus. Mas houve esta situação que o povo reconheceu, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti,
ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Essa pandemia não é outra coisa, irmão, é fazer o povo olhar de novo para Deus. É fazer o povo voltar a olhar para Deus e colocar Deus no mais alto lugar das suas vidas. É colocar Deus no mais alto. É colocar Deus como prioridade. É não deixar Deus de lado na hora do jeitinho brasileiro. É não deixar Deus de lado na hora que as coisas não estão muito bem. E buscarmos, sabe, os atalhos e as situações que não fazem parte daquilo que o Senhor requer de nós. Aqui Deus teve que ser colocado no lugar mais alto. Aqui Deus teve que ser projetado no lugar mais alto. É isso que eu preciso fazer nesse tempo, irmão, colocar o nome do Senhor acima. Colocar, sabe, as prioridades de Deus acima. É olhar sempre para Ele, como está lá em Isaías capítulo 45, versículo 22. Coloca aí por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, querido, existe salvação para mim e para você. Existe salvação de todo esse cenário. Podemos até passar por outros. Mas quando o povo, querido, começar a dar nome nos bois, confessar pecado, colocar em ordem as suas casas, vamos orar ao Senhor, querido. E não tem como a palavra de 2 Crônicas 7,14 não se cumprir. Se ela não se cumpriu ainda, não falta a parte de Deus, falta a nossa parte. A parte de Deus, querido, Ele sempre faz. Mas como igreja nós precisamos entender isso. Está dizendo aqui, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sabe, querido, é hora de olhar para Ele. De colocar a nossa visão nele, tirar a nossa visão, sabe, de tantas coisas que a televisão, os governos e tantas coisas querem tirar a nossa visão daquilo que é o que pode realmente nos salvar, nos dar esperança, é colocarmos os nossos olhos em Deus, é colocarmos as nossas vidas em Deus, é colocarmos Ele no lugar mais alto, é confessarmos os nossos pecados, é revermos os nossos caminhos, e quando acharmos alguma coisa que temos, sabe, recebido da parte dEle, que não tem agradado Ele, dizer: Senhor, pecamos contra Ti. Não temos, Senhor Deus, ó Pai, procedido corretamente nessa área, mas nos perdoa, Senhor, nos torne a nos posicionar corretamente diante da Tua presença, que nós possamos de fato estar a cada dia olhando para o Senhor. É no Senhor que está a solução de tudo que precisamos, é o Senhor, aquele que vai nos tirar de todo esse cenário adverso. É para o Senhor. Eu preciso falar algo da parte de Deus para você. Existe um povo. Existe um povo que precisa ser salvo através de você. Existe um povo que precisa ser salvo através de mim. Mas muitas vezes a gente, por que ainda não aconteceu? O que está faltando talvez? Sabe, querido, é que muitas vezes Deus precisa fazer a obra em nós, para poder fazer através de nós. E muitas vezes você vai ter que pagar um preço que você não está disposto a pagar, e eu também não. De você ser muitas vezes, sabe, ali, e você negar o seu próprio direito, negar a tua própria vontade, assim como Jesus fez. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo difícil, é verdade, mas existe recompensa. Existe, sabe, existe unção, existe graça, existe em favor de Deus para aqueles que se posicionar. Sabe, Jesus, certa feita, ele disse assim: por causa deles,
eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados em ti. Sabe, querido, nós temos que deixar de olhar e olhar para dentro de nós, olhar para áreas que nós precisamos, sabe, estar ali. Senhor, eu vou abrir mão do meu direito aqui, mas eu não vou escandalizar esse irmão, eu vou pagar um preço, eu vou andar mais uma milha, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer diferença nesta terra. Eu quero orar com vocês. Sabe, queridos, não foi fácil para José. Pensa um pouquinho o que José passou ali. Mas deixa eu falar para você, qual foi o fim da história? Como foi com Daniel no tempo dele? Ele enfrentou aquelas situações, enfrentou a injustiça, enfrentou ali conspiração. E o fim? Jeremias enfrentou o calabouço, Jeremias enfrentou tantas coisas ali. Mas nós sabemos, querido, que no final, Deus honrou. Há uma unção de honra sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus vai de fato, sabe, nesse tempo te poupar, me poupar. Mas Deus precisa te usar, Deus precisa me usar. E me usar muitas vezes, te usar muitas vezes, não é eu abrir a Bíblia para alguém e dizer assim, olha, querido, está escrito isso, isso, isso. Se aquela pessoa não vê que isso é verdade na minha vida, esse evangelho, o evangelho que Deus está requerendo de mim e de você nesse tempo, é o evangelho que o juízo vem sobre você, mas você é achado inocente. Você passa pela prova e você atravessa o mar e do lado de lá você canta o hino da vitória. As pessoas não vê apenas a solução através do que está escrito na Bíblia. As pessoas vê a solução através da tua atitude no momento que você passa pela luta. E é esses que vão ser salvos nesse tempo de uma forma muito rápida, que eles vão querer o Deus que você serve. Pai, eu quero te agradecer por esse domingo e pelo privilégio de estar entrando nesse lar, nessa casa. Ali está esse teu filho. E ele sabe que essa palavra, Senhor Deus poderoso, ela falou com ele em determinada área. Assim como essa sua filha que tem uma área, assim como a minha vida, assim como a vida de cada um daqueles que porventura ouvirão essa palavra. Esse é o tempo da igreja, mas não é uma igreja qualquer. É uma igreja que está sendo julgada e passada, Senhor Deus poderoso, a limpo, mas achada, Senhor Deus poderoso, fiel. Uma igreja, Senhor Deus poderoso, que diante, Senhor Deus, ó Pai querido, das provas, Senhor, assim como não acharam nada do que acusar a Daniel, não acharam nada, Senhor. Senhor, não acharam nada em que pudessem acusar o teu servo Jesus. Senhor, esse é o tempo de nós estarmos, ó Pai querido, nos purificando mesmo, Senhor, para estarmos, ó Pai querido, prontos, como diz a tua palavra em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, que nós possamos estar colocando em ordem, Pai, de uma forma que não haja repreensão, de uma forma que sejamos totalmente, Senhor Deus, ó Pai querido, livres deste sistema corrupto de coisas. Pai, abra o nosso entendimento. Senhor, ministra os nossos corações, arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor, e assim como a serpente foi levantada ali, Senhor, e todos os que olhavam para a serpente eram curados, Pai, faz com que o teu nome seja levantado dentro da minha casa, dentro de cada casa daqueles que estão aqui conosco nesse culto, Senhor. Eleva o teu nome, Senhor, e que nós possamos olhar para Ele, que nós possamos sim, Senhor, assim como aquele povo, Senhor, confessar, nós pecamos, nós precisamos nos posicionar, nós nos arrependemos, nós queremos sim estarmos, ó Pai querido, diante do Senhor, de uma forma a qual o Senhor receba a nossa adoração, o Senhor receba, Senhor, os sacrifícios, o Senhor receba, Senhor, o clamor, Pai, que nós possamos orar e o Senhor rapidamente atender, porque não há nada que possa impedir, não há, ó Pai querido, iniquidade que faz o Senhor Deus, ó Pai, separação entre nós. Por isso, Senhor, aviva a tua obra.
Por isso, Senhor, entra agora, Senhor. Ô Senhor, em cada lar, em cada coração, e faz uma grande obra nas nossas vidas, Pai. Desperta a tua igreja, aviva a tua obra. É o que eu te peço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu quero abençoar agora todos aqueles que o Senhor tem colocado, ó Deus poderoso, sob os meus cuidados. Pela tua misericórdia e graça, Senhor, eu quero, ó Deus poderoso, abençoar a cada um deles. Pedir que a tua intervenção, pedir que o teu milagre, pedir que a tua boa mão se estenda sobre cada casa agora, sobre cada família. Nós continuamos crendo no teu milagre, na vida das pessoas que foram aqui, Senhor Deus, ó Pai querido, alvos de oração nessa noite. Nós cremos que o Senhor é maior do que todo esse cenário adverso. Nós cremos que o Senhor pode reverter todo esse mal e assim fazer com que o teu nome seja mais uma vez glorificado e exaltado. É a oração que fazemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome poderoso de Jesus. Amém.